Quero saudar a todos em nome de Jesus. Voltamos hoje de novo com mais um vídeo e falaremos desta vez do grande tema acerca do amor de Deus. O nosso livro de texto está em João, capítulo 3, versículo 16. Os estudantes da Bíblia costumam chamar isto de pequena Bíblia. João 3,16, versículo 16 diz, posso ler? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. É sobre este grande amor que nós vamos partilhar a palavra de Deus. Esta mesma palavra, no versículo 14, o autor diz aqui: e como Moisés levantou serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há uma comparação de uma palavra ou de uma ação que aconteceu no Velho Testamento, quando Israel passava pelo deserto. A Bíblia diz que eles foram confrontados com serpentes ardentes, e cada israelita que era mordido por uma serpente morria imediatamente. Então, pela revelação, Moisés foi dito para fazer uma serpente de bronze, hastear num pau, num poste, e todo que era mordido por aquela serpente, quando olhava para aquela figura hasteada ali de bronze, serpente de bronze, vivia, não morria. Então esta é uma figura que João usou para mostrar um tipo de Cristo. Já no Velho Testamento, porque fala-se aqui de Moisés, claro, se fala de Moisés é no Velho Testamento. Então quem olhava para aquela serpente vivia, não morria, mesmo que seja mordido. Então aquela serpente simboliza a mordida que nós temos do pecado, mas olhando para a outra pessoa crucificada, a pessoa de Jesus Cristo crucificado na cruz, vivemos. Portanto, está a mostrar a eficiência da salvação, esta passagem. E depois vemos a 6, não é? Que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se no Antigo Testamento aquela serpente hasteada não tinha nenhuma virtude, mas era uma figura de Cristo, curava as pessoas, quando mais o Filho de Deus que morreu para esse efeito, perfeitamente cura todos que estão enfermos pela enfermidade do pecado. Esta é a cura que nos referimos aqui, pela enfermidade do pecado. Todos estamos enfermos em Adão, portanto no pecado, mas vivemos também em Cristo. Paulo chamou Cristo de segundo Adão, no livro de Coríntios, que Cristo é o segundo Adão. No primeiro Adão morremos pelo pecado, no segundo Adão, Cristo, vivemos. E depois 17 vai esclarecer: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê
no nome do unigênito Filho de Deus. Resumindo, família, vim declarar que este Jesus Cristo que morreu, que até os cientistas, né, contam a história de uma forma diferente dos da fé, que nós somos da fé. Este Jesus Cristo que morreu há 2000 anos atrás é a solução que o mundo precisa para estar bem. É a solução para a vida das pessoas que estão assoladas pelo mal, e este mal é o pecado que morde como a serpente no deserto. Eles precisam, as pessoas mordidas por esta serpente, precisam de olhar para a serpente hasteada, ou em outras palavras, para Cristo crucificado, e viverão. Esta é a garantia. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Romanos, versículo 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele traz uma outra vertente aqui, o apóstolo, a destituição. Depois do pecado, a comunhão direta que o homem tinha direito, não é, diante de Deus, foi cancelada. Nós fomos destituídos ou fomos afastados, portanto, desta santa comunhão. O homem natural precisa de um homem espiritual para viver. O homem natural precisa de Deus, como uma criança precisa de uma ama para se sustentar durante aquele tempo de vida. Então, nós precisamos de Deus. E este desejo, essa necessidade, é uma necessidade natural. Portanto, o homem, antes mesmo de descobrir que precisa de Deus, precisa, mesmo sem noção, precisa de Deus. Porque, diz Paulo, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, perdemos a forma de estar, perdemos a direção, porque estamos destituídos de Deus. Todos pecaram. Veja só o mesmo Paulo, no capítulo 6 do mesmo livro de Romanos, no mesmo versículo 23, diz aqui, porque o salário do pecado é a morte. Aqui Paulo mostra a consequência. O que deu isso? O que deu isso de pecado ao homem? Qual foi o salário, foi o resultado, a consequência do pecado? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O próprio dom gratuito dado à terra, ao homem terreno, para se salvar é Jesus Cristo. Então, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque Cristo vivifica o homem morto no pecado. E para isso é preciso fé, crer, para que todo aquele que nele crê não pereça. E isto é o que encontramos aqui na palavra de Deus, é para a salvação. Todos aqueles que nele creem não perecem. Agora nós somos parecidos, parece que somos iguais. Nós vivemos no pecado, mas não morremos, continuamos vivos. Deus dá tolerância para que as pessoas escolham o melhor, que é crer em Jesus Cristo. A pregação do Evangelho visa isso. Portanto, pastores, homens de Deus, em evangelismo pessoal ou em massa, eles trazem esta vertente, Cristo que salva. A missão da igreja na terra, a principal missão, fora de todas as obras de caridade que se faz, a principal missão é falar da salvação sotéria. Todo homem que vive na terra está destituído da glória de Deus por causa do pecado. Quer dizer, se pode invocar outros deuses, se pode ir após outros deuses, essa pessoa não encontra a verdadeira paz, porque quem salva, na verdade, a palavra de Deus, a Bíblia, a mostra com todos os itens que quem salva é Cristo. Não haja alguma coisa, é somente Cristo. Então, diz aqui o 23, o salário do pecado é a morte. Destituído, então, estamos condenados à morte, porque estamos destituídos da vida
em Cristo Jesus. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, enviou o objeto da nossa salvação, deu o seu Filho Jesus Cristo para que todos aqueles que nele querem. Portanto, aqui já não há limitação, não há discriminação racial, a questão do país, da naturalidade onde você está. Cristo uniu os homens através da cruz, todos os homens em uma cruz só. Então fez dos dois uma só nação, diz o livro de Éfesos, não é? Tanto os judeus como o resto do mundo foram unidos pela cruz. Então em Cristo Jesus nós somos um. Em Cristo Jesus. E esta unidade na fé ajuda também a reconciliar todas as coisas em Deus, porque as coisas estão, o homem está destituído da glória de Deus. Tudo que este homem caído faz também está fora da graça, porque realmente sem Cristo nós nada podemos fazer. Então, agora o amor de Deus visa reconciliação do mundo inteiro na cruz, através da morte de Cristo, do mundo inteiro com Deus, porque estava o homem, depois do pecado, ficou destituído da glória de Deus. Então, a cruz vem unificar. Nós pregamos isso, que Cristo, através da sua morte na cruz, unificou todos os homens, estavam destituídos de Deus, voltaram a Deus. O mecanismo que Deus usou e continua a usar agora para o retorno a nosso objeto da fé, a Deus, é a cruz. O trabalho da cruz está explicado em Éfesos 2, foi unir as duas nações, tornando-se em uma só. Por exemplo, os judeus tinham o seu Deus e eles não acreditavam que o resto do mundo tivesse que adorar o mesmo Deus. Eles se excluíram do mundo inteiro, são eles que têm Deus, sem Deus deles nada acontece, mas o plano primário de Deus era que, através do seu Filho Jesus Cristo, por isso temos muitas figuras no Antigo Testamento, muitas figuras que mostram esta reconciliação do homem com Deus. Essas figuras, como aqui falei, aquela serpente de bronze que era hasteado num madeiro, para que todo aquele que for mordido, então lá para aquela serpente vivia, era um tipo de Cristo. Temos muitos tipos de Cristo, aliás, na tipologia, muitos tipos de Cristo aqui. Aquele animal que era sacrificado na lei e o bezerrinho ruivo, não é, que era queimado e depois misturado com água para a aspersão, era Cristo. E temos tantos outros exemplos de Cristo aqui. Aquela nuvem que acompanhava Israel quando saiu do Egito era Cristo, não é? À noite servia para iluminar a escuridão e de dia servia para proteger do sol, tanto criar uma sombra para os israelitas. Era Cristo e tantas outras figuras aqui temos aqui no passado. Então, realmente, o amor de Deus foi revelado em Cristo Jesus, foi revelado anteriormente, não é? Nós temos o livro de Hebreus aqui, eu gosto muito de ler essa passagem. Hebreus capítulo 1, diz a palavra de Deus: havendo Deus, veja só, antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras. Uma das maneiras que Deus falou com o povo anterior é exatamente através de figuras, como diz aqui, aos pais pelos profetas, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos estes últimos dias pelo Filho. Portanto, este versículo está claramente a dizer que anteriormente Deus usou vários tipos de fenômenos para comunicar ao povo de então a vontade de Deus. Mas esses dias, isso está ligado, estes dias nos fala através do seu Filho. Portanto, as figuras, os tipos que estão aqui mencionados na Bíblia, desde Gênesis até Zacarias, são claramente
estão claramente ligados a Cristo no Novo Testamento. O Novo Testamento começa com o nascimento de Cristo, enquanto o Velho Testamento começa com Deus criando o céu e a terra. Agora o Novo Testamento começa com Cristo nascer, e depois nos evangelhos está o ministério dele, a morte, a ressurreição. Então começa o Novo Testamento começa com o nascimento do Cordeiro e depois termina com a morte sacrificial de Cristo. Isso significa que Cristo não apareceu no projeto de Deus, ela está aqui, as figuras que estavam a ser tituladas no Antigo Testamento, era aquele animal que Abraão ia sacrificar realmente para substituir o seu filho. Estas figuras todas mostram que Deus amou o mundo de tal maneira que, desde a eternidade passada até a eternidade futura, Deus é que amou o mundo. Portanto, o homem não tem outra salvação. No livro de Atos, já os apóstolos, quando começaram o seu projeto, no livro de Atos, capítulo 4, vamos verificar, família, é muito importante. O livro de Atos, capítulo 4, versículo 12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Voltam a estender este programa de Cristo para a salvação. Família, vim dizer aqui que em nenhum outro há salvação. Nós acreditamos por engano, acreditamos por falta de conhecimento da palavra de Deus, que todas as outras coisas também ajudam. Não é só Cristo, mas é Cristo mais alguma coisa. Cristo, as nossas ancestrais, as nossas tradições, estas misturas só deixam as pessoas confusas, mas a Bíblia aqui mostra com muita perfeição que em nenhum outro há salvação. Os apóstolos, esses que foram escolhidos por Jesus em vida, os apóstolos, eles testemunharam que em nenhum outro há salvação, porque antes deles pregar o evangelho, viram muitos sinais a fazer Cristo. Eles foram discípulos de Cristo, acompanharam Cristo desde o batismo até a ressurreição dele, e eles testificam o que ouviram e viram. O próprio Pedro fala que nós falamos daquilo que nós ouvimos e vimos, contemplamos a palavra. Quando estava a falar, Pedro, contemplamos a palavra, então nós vimos a sua glória, que é a glória do unigênito do Pai. Então realmente estamos a tentar dizer que em nenhum outro há salvação. E esta é a pura verdade. Para a salvação do gênero humano perdido, é necessária a fé em Jesus Cristo, assim como aqueles que eram mordidos naquele tempo de Moisés, olhava para a serpente de bronze hasteado e eram curados imediatamente. Assim, quem crê no Filho de Deus tem a vida. Tem a vida. Quem crê tem a vida. E quem não crê, então, não terá vida, não é? Mas será condenado à morte eterna. Quem não crê não terá vida. Então, estas coisas da fé são fundamentais. Não é só saber que Cristo morreu pelos meus pecados, mas é preciso crer nele, crer no sacrifício que Jesus Cristo teria oferecido em prol da salvação da humanidade. Que Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, te abençoe rica e poderosamente. O que viemos aqui dizer é que Deus te ama, como Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele te ama, mas não basta só saber que Deus te ama, porque há tantos que são ditos Deus te ama, mas é necessário amares a Ele também, aceitar o sacrifício que Ele fez na cruz de Calvário em prol dos pecados. O homem estava alienado de Deus, mas graças a Deus, pela morte de Cristo, o homem foi restituído à comunhão com Deus. Agora podemos dizer, glória a Deus, em Cristo Jesus nós temos a vitória. Em Cristo Jesus nós fomos restituídos à comunhão com o Pai. Para que serve essa comunhão com o Pai? Qual é a importância disso? O homem destituído de Deus morre e depois vive no pecado, de pecado em pecado. O homem
destituído da graça de Deus, ele não é nada, é um verme. Então, realmente, a reconciliação na morte de Cristo, porque é o único meio que é aceite legalmente diante de Deus para retorno a Deus. Então, a reconciliação trouxe para nós um novo nascimento. Até o nome, teologicamente, é mesmo novo nascimento. Trouxe um novo nascimento. Nascemos de novo, vivemos para Deus, antes vivíamos para o pecado. Agora vivemos para Deus. Esse nascer de novo tem a garantia, portanto, temos um futuro, tem a garantia da vida eterna, aquilo que chamamos nós de glorificação. Temos uma garantia da vida eterna. Seremos glorificados. Se com Ele morremos, se com Ele sofrer, com Ele reinaremos. Com Ele seremos glorificados. Quer dizer, a garantia da vida eterna está em Cristo Jesus. Há a garantia. Estamos a dizer que, porque Ele ressuscitou, se você ler o livro de sim, é o livro de 1 de Coríntios 15, então ele fala da ressurreição. Então, se não ressuscitou Cristo, nós não ressuscitamos. Então, os ensinamentos da ciência, os ensinamentos dos opositores cristãos é de que ele não ressuscitou. Ele não ressuscitou, o corpo dele ainda está lá no lugar onde foi enterrado. Então, os restos mortais dele estão lá e ele não ressuscitou. Esta doutrina anticristã de não ressurreição, então, vem confrontar este versículo 3:16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, essa não ressurreição veio confrontar isto, porque Jesus salva depois da ressurreição. Depois da ressurreição, ele salva. Quer dizer, cumpriu toda a missão da cruz, cumpriu aquilo que estava previsto na lei de Moisés, que este cordeiro morrerá e vai ressuscitar no primeiro dia. Tudo aquilo que os profetas também falaram. Essa ressurreição vem responder estas partes todas das Escrituras. Os salmos falaram, os profetas falaram, a lei falou de que este Cristo que morre ressuscitará para a remissão dos pecados, já não só dos judeus, mas de todo mundo, para a remissão dos pecados de todo mundo. Louvado seja Deus. Então nós fomos redimidos na sua cruz. É por isso que há garantia de que qualquer um, em qualquer lugar onde você estiver me escutar, se crer em Jesus Cristo, será imediatamente salvo onde estiver. Salvo e restaurado. Salvo e restaurado. Esta é a mensagem que pregamos. É a mensagem evangélica que os verdadeiros evangélicos pregam para a salvação. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó te dê graça e te sustente. Se você está salvo, estás carecido da salvação, estás destituído da graça de Deus, porque todos aqueles que pecaram, mas todos que pecaram, estamos destituídos. A forma de voltarmos a ter uma comunhão saudável com o Senhor é através de aceitar pela fé Jesus Cristo, a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Isso é o que se diz salvação, sotéria. Retornarmos à santa comunhão, o pecado separou-nos de Deus e depois a cruz nos retornou ao Senhor. A cruz voltou a nos restabelecer a comunhão que outrora perdemos pelo pecado. Então, realmente, se você se acha pecador, Deus te amou demais. Se acha pecador, para voltar a comungar, a estar na presença de Deus, precisa simplesmente de dizer sim à morte sacrificial de Jesus Cristo. Só isso. Você não precisa de água, linha, pano, não precisa dessas coisas que as pessoas andam a dar, sacrifício de animal, não precisa disso, só precisa de fé. Dizer sim a Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. Dizer sim a Jesus Cristo. Sim, morreste por mim para me resgatar. E ser sincero nesse teu sim, imediatamente a graça de Deus vai pousar sobre ti. E a graça, o que é? A graça é o favor imerecido, quer dizer, no lugar de sermos rejeitados,
somos recebidos como filho. Olha para o filho pródigo, não é? A mensagem do filho pródigo. Aquele homem diz que eu não mereço ser mais seu filho, volto simplesmente para ser qualquer do escravo aqui, mas o seu pai, Deus, diz, não, dê um novo vestido, coloque anel, dê novas sandálias e coloque no lugar da honra, porque este meu filho estava morto, agora vive. Então realmente é isso que acontece quando um pecador aceita Jesus Cristo, é recolhido de ser mendigo, no lugar de mendigo, é trazido como um filho amado de Deus. É dado o anel e depois roupas, vestimentas de qualidade, porque há restauração. Isso significa, as roupas que deram àquele filho pródigo, aquela honra que deram, significa o valor da salvação para aqueles que aceitam Jesus pela fé. Então voltam a Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Então eles são comparados àquele filho pródigo que voltou para seu pai com o coração doer, pensava que o pai ia rejeitar, mas o pai abraçou e disse, venha filho. Isso é o verdadeiro amor de Deus. O verdadeiro amor de Deus não exclui as pessoas pela raça, cor da pele ou deficiência física, inclui todos para o crescimento do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é um corpo só. O corpo de Cristo é um corpo, não são vários corpos, é um corpo místico de Cristo. Há um povo que crê aqui em Moçambique, um povo que crê em Portugal, um povo que crê em Brasil, um povo que crê nos Estados Unidos da América, um povo que crê na Alemanha. Estes povos unidos, então, formam um só pão, um só corpo, e este é o corpo místico de Cristo. Aonde estiver, não importa o país, se depositar a sua fé nesta mensagem, imediatamente, aí onde você estiver, acontecerá o milagre do novo nascimento. E Deus os abençoe. O milagre do novo nascimento. Você vai sentir esta transformação, porque é uma coisa que acontece realmente, tem que sentir. Então, que meu Deus te dê essa graça e constitui também nova criatura em Deus. Isso será uma bênção. E leva a mensagem que te transformou, fala para o seu vizinho, fala para mais alguém que achas que ainda não recebeu o Senhor Jesus. Não importa se você pertence a uma igreja, afinal esta mensagem é transcultural, essa mensagem não depende do tipo de naturalidade onde você é, tipo da cor de pele, não depende. Essa é uma mensagem da unificação. Como eu disse, o propósito dessa mensagem é restituir o homem caído ao seu Criador. É a única missão. Não é questão partidária, não é questão de socialização, não há questão de raça, cor da pele. Esta é uma mensagem ímpar, é uma mensagem que só Cristo edificou este projeto de salvação do gênero humano perdido. Aliás, nós todos estávamos destruídos da glória de Deus. Vindo Cristo, morrer na cruz, então, através daquele sacrifício que foi aceito por Deus, Deus aceitou aquele sacrifício de Cristo, fomos restituídos à santa comunhão. Para que serve a comunhão? Serve para estarmos bem com Deus. Se você estiver bem com Deus, estará bem com todos no mundo. Será bem com todos, a todos aqueles que são filhos de Deus no mundo. E Deus te dará muita graça e tudo que fizeres será bem-aventurado. Em tudo que tu fizeres será bem-aventurado. Às vezes as maldicências que nós temos é porque primeiramente rejeitamos a Deus e queremos prosperar. Sem Deus não há prosperidade sem fé em Cristo Jesus. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó te abençoe rica e poderosamente. Até o próximo vídeo. Tchau.